O meu tema nesta manhã é Cristo nos ressuscita, Cristo nos ressuscita e nos pede sede perfeitos. Então eu quero dividir de fato este tema em dois. Cristo nos ressuscita. Então ele não só ressuscitou, ele ressuscitou você. Então essa é a primeira parte do nosso tema. E depois ele pede que você seja perfeito. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Primeiro livro da Bíblia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto a vocês: se você ressuscitou é porque você estava? Se você ressuscitou é porque você estava? Olha para quem está do seu lado e diga: se você ressuscitou, meu irmão, é porque você já estava fedendo. Já estava cheirando mal. Porque quando a gente está morto, a gente fede. O ser humano fede. Então preste atenção, se Cristo ressuscitou você, é porque você estava morto. Mas alguém pode me dizer assim: não, Frei, eu estou vivo. Quantos anos você tem? Me diga aí, quantos anos você tem? 37 anos. Eu nunca morri, por isso estou aqui. Eu quero provar que você estava morto. Eu quero mostrar na Bíblia que você tinha morrido. E você só está vivo porque Cristo ressuscitou você. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 16. Vamos ler o versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhes este preceito. Então Deus deu um preceito, Deus deu um mandamento. Porque veja, para você fazer a vontade de Deus, você precisa seguir os seus preceitos. Para você ser perfeito, você precisa caminhar nos seus mandamentos. Se nós fôssemos lá, não precisa abrir, mas se fôssemos no Salmo 17, 31, diria: os caminhos do Senhor são perfeitos. Para você ser perfeito, você precisa andar nos caminhos do Senhor. Se fôssemos no Salmo 18, versículo 8, a lei do Senhor Deus é perfeita. Portanto, Deus está dando uma lei perfeita a Adão. E qual é a lei que Deus está dando para ele? Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Pode. Adão, tudo que tem aqui é teu. Pode comer de todas as árvores do jardim. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Gente, só era um preceito. Só um. Olha para quem está do seu lado e diga: era só um. Era só não comer aquele bendito ou maldito fruto. Um preceito. A lei do Senhor Deus é perfeita, consolo para a alma. E o que aconteceu? Deus atrela um castigo, porque eu tenho repetido para vocês: todo pecado tem castigo. Diga comigo: todo pecado tem castigo. Então não é pecar e está tudo legal, porque é isso que o mundo... Gente, o mundo de hoje está sem juízo.
Porque o mundo está achando assim: eu faço da minha vida o que eu quiser e eu vou me dando bem, eu vou sendo feliz. Você está se lascando, meu filho. Cada pecado que você faz tem um castigo atrelado. Se você não pagar nessa vida, você vai pagar na outra. Então o mundo acha que está abafando, o mundo acha que está, eu estou me dando bem, eu estou tendo uma vida de prazeres, faço da minha vida o que eu quero. Ei, você está se lascando, você está se dando muito mal. Repita mais uma vez: todo pecado tem castigo. Olha para quem está do seu lado e diga: todo pecado tem castigo. E qual é o castigo? Porque no dia em que deles comeres, o que acontecerá? Morrerás, indubitavelmente. Você vai morrer. Fica aí em Gênesis, mas abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O que está escrito aí? Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, Deus havia dito: se você comer desse fruto, você vai receber um salário, e o salário é morte. Meu irmão e minha irmã, isso no tempo do Gênesis, isso agora, isso amanhã. Pecado sempre foi pecado em todas as eras. O que o mundo está querendo nos ensinar hoje é que não existe mais pecado, que aquilo que era pecado lá atrás já não é mais hoje. Não, pecado foi pecado lá atrás, continua sendo hoje e vai ser pecado amanhã. E o salário do pecado é morte. Está entendendo, sim ou não? Por ora só uma ordem. Só que aí, abra sua Bíblia em Gênesis 3. Apareceu uma serpente maldita, assim como uma serpente picou aqueles que tinham se libertado do Egito, injetou o seu veneno e muita gente morreu. Agora está aparecendo uma serpente maldita para falar com Adão e Eva. Vamos ler. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, a serpente disse para a mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? Gente, isso é uma verdade ou uma mentira? Deus tinha proibido de comer todas as árvores? Esse é o diabo. Ele traz mentira com verdade, tudo junto. A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Eu pergunto para você: Eva sabia do mandamento, sim ou não? Se ela fizer, sem vergonha. Quantos pecados a gente faz sabendo que é pecado? Quantos pecados você já fez na vida? Você sabe que não pode. Você conhece o preceito. Você conhece o mandamento. Mesmo assim, muitas vezes cometemos. Continua o texto. Eva está dizendo o preceito: olha, Deus falou que se eu comer eu morro. Aí vem a serpente, que é o pai da mentira, e diz o que para Eva? Não. Tornou a serpente: vós não morrereis. Agora eu pergunto para você: Deus está dizendo que vai morrer, a serpente está dizendo que não vai morrer. Quem é que está com a verdade? Não ouvi, quem é que está com a verdade? Diga para quem está do seu lado: o demônio é pai da mentira. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. Então sempre o diabo vai vir com você através de mentira.
Deus sempre vai vir com você através da verdade. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará desse demônio maldito, dessa serpente que mente para você. A verdade, quando vem, meu irmão, tira todas as mentiras dos seus olhos, tira todas as escamas, e você conhece a verdade. E a verdade é Deus, a verdade é Jesus, e você então é livre. Segue o texto. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Nós sabemos a história. E o que aconteceu? Adão e Eva comeram desse fruto. Adão e Eva foram enganados pela serpente. E agora abra a sua Bíblia em Gênesis 3, 21, 24. Porque agora todo pecado tem castigo. Na verdade eu já estou pulando todos os castigos que a Bíblia diz. Eu já estou pulando todos eles. Mas eu já vou para o final. Gênesis capítulo 3, de 21 a 24. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não era isso que vocês queriam? Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente. Opa, preste atenção. Assim como existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha uma árvore que trazia vida. E Deus agora está dizendo: agora vocês também não podem mais tocar na árvore da vida. Diga comigo: Adão e Eva não podiam mais tocar na árvore da vida. Irmãos e irmãs, preste atenção. Quando Deus disse, vós morrereis, não era no sentido físico, até porque eles continuaram vivendo fisicamente. Mas Deus estava falando a morte que é a pior de todas, que é a morte espiritual. Adão e Eva tinham morrido espiritualmente, e aqui está a prova, e aqui está o castigo. Existe a árvore da vida. A partir de agora, você não pode mais tocar na árvore da vida. E deixa eu te falar uma coisa: se eu não posso tocar na árvore da vida, significa que eu estou morto. E se Adão não podia, se Eva não podia, eu e você somos filhos de Adão. Então os filhos de Adão também não poderão tocar na árvore da vida. Então também os filhos de Adão estarão mortos. Se você ressuscitou é porque você estava morto. Você está entendendo que você já tinha morrido em Adão e Eva? Sim ou não? Romanos 5, versículo 12. Frei, da onde que você está tirando? Tem gente que pode perguntar assim: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Eu sei que você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida. Já ou não já? Eu não estava lá. A culpa é de Adão. A culpa é de Eva. Eu não tenho nada a ver com isso. Diga para quem do seu lado: a culpa foi tua. Eu sei que você falou muito timidamente. Pode falar com mais convicção. A culpa foi tua. Agora você responda para essa pessoa: mas eu não estava lá. Mas diga para ela: a culpa foi sua. Romanos capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte.
Assim, preste atenção, isso é Bíblia. Assim, a morte passou a todo gênero humano, porque todos pecaram. Nós lascamos tudo junto. Você está vendo que é a Bíblia que fala? Aquele pecado de Adão e Eva passou para todo o gênero humano. Não é só para a geração de Adão. Não, para todo o gênero humano. A morte passou para todo o gênero humano. Então, eu e você já nascemos mortos. É estranho falar isso, né? E eu não estou falando de aborto espontâneo. Eu não estou falando de uma criança que já está morta no ventre de sua mãe. Eu estou falando que quando você nasce, quando você sai da barriga da sua mãe, quando você foi concebido, aliás, diz o Salmo 50, minha mãe concebeu-me no pecado. Diga comigo, minha mãe concebeu-me no pecado. Então, ao mesmo tempo que você nascia, mas você nascia já morto. E morto espiritualmente, porque todo o pecado de Adão e Eva, a morte de Adão e Eva passou para todo o gênero humano. Por isso que ele precisava ressuscitar, porque se Cristo não ressuscitasse, você não teria vida. Você está entendendo? O dia de hoje é um dia para você celebrar. Um dia de hoje é um dia para você se alegrar, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, você ainda estaria morto. Irmãos, eu quero que vocês não tirem essa imagem da cabeça. Adão e Eva não puderam mais tocar aonde? Na árvore da vida. O que é a árvore da vida? O que é a árvore da vida que eu não posso tocar? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o quê? Sobre o madeiro. Para que mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Isaías 53:5. Veja, carregou os nossos pecados em seu corpo sob o madeiro. Eu quero que você entenda desde já que a árvore da vida, se por uma árvore veio a desgraça, por uma outra árvore viria a salvação da humanidade. E se você prestar atenção, a cruz é feita de madeira, é um madeiro tirada de uma árvore. Aqueles que se aproximarem da cruz receberão a vida que perderam na árvore da morte. Se você entendeu, pode aplaudir mais forte. Agora, eu pergunto para você, eu quero que você responda muito forte. Você foi proibido de tocar na árvore da vida. Agora eu pergunto para você, eu estou dizendo que a árvore da vida é a cruz. Eu pergunto para você, você quer tocar na árvore da vida para que a morte não esteja mais em você e você tenha vida, sim ou não? Não está aparecendo. Você quer tocar na árvore da vida para que você não tenha morte e tenha vida, sim ou não? Ah, mas tem que ter algumas coisas para tocar na árvore da vida. Olha para quem está do seu lado e diga, não pensa que é fácil, meu irmão. Não é assim, de qualquer jeito. Diga e pergunta para o Frei então, e como que é, Frei? Eu quero tocar na árvore da vida. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse
22:14. Apocalipse 22:14. O último livro da Bíblia. Olha que interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. A árvore no primeiro livro, a árvore da vida no primeiro livro, e eu vou te falar da árvore no último livro da Bíblia. Apocalipse 22:14. O que está escrito aí? Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida. Meu irmão, para ter direito, a Bíblia está falando ter direito. Para você ter direito, você vai ter que lavar suas vestes. As suas vestes foram manchadas, as suas vestes estão contaminadas com o pecado, você está sujo, enquanto você está sujo, você não tem direito a tocar na árvore da vida. Mas veja, pecado é aquilo que nos suja. Então, a igreja, nós temos o pecado, nós cometemos, mas você tem, por exemplo, o sacramento da confissão. O que é o sacramento da confissão? Aquele que lava as suas vestes, você purifica a sua alma, você limpa as suas vestes, você limpa o seu pecado. Então só quando você se arrepende do seu pecado, só quando você lava as suas vestes, é que você consegue ter direito à árvore da vida. Irmão, irmã, seria terrível se Deus tivesse dito um nunca para a gente, ou seja, nunca mais você vai tocar na árvore da vida. Apocalipse está dizendo, a árvore que vocês não têm mais direito, eu vou dar a vocês esse direito, desde que vocês possam lavar as suas vestes. Você está entendendo, sim ou não? Se você não lavar suas vestes, você vai ter direito a tocar na árvore da vida? Não. Se você não quiser lavar suas vestes, você vai ficar morto. Olha para quem está do seu lado e diga, descobrimos o acesso. É só lavar as vestes no sangue do Cordeiro, e nós vamos poder tocar na árvore da vida de novo. Glória a Deus! Olha o que o livro do Apocalipse está dizendo, felizes, ou seja, quem lava as vestes no sangue do Cordeiro é o quê? Feliz. Quem fica com as vestes sujas é o quê? Triste. Você quer ser triste ou quer ser feliz? Continua lendo o texto. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Olha que bonito, que cidade é essa? É a Jerusalém celeste. Se você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, você entrará pela porta. E aqui, meu filho, não é aquela porta larga não, que é o inferno essa. Aqui é a porta estreita. Olha que interessante. Fora os cães. Quem não vai entrar por essa porta? Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Aqueles que amam e praticam a mentira não vão conseguir ter acesso à árvore da vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Eu quero trazer para vocês agora uma palavra muito séria. E eu pergunto a vocês, a gente pode perder o acesso total à árvore da vida? Sim ou não? Perder o acesso total à árvore da vida é o inferno. E me parece que isso é possível, segundo as Escrituras. Meu irmão e minha irmã,
Por que que então a árvore da vida é a cruz? A árvore da vida é a cruz. A cruz perdoou os seus pecados. Eu pregava tudo isso ontem. Para que ele morreu na cruz? Olha que lindo isso, gente. É a árvore da vida, ou seja, é a cruz que perdoa os seus pecados. Ele morreu na cruz para lavar as suas vestes, meu filho, para que você tenha direito ao que antes você não tinha mais. Então a cruz é Deus lavando suas vestes, a cruz é Deus lavando o seu pecado, através do seu sangue precioso. Só que eu posso perder para sempre o acesso à árvore da vida. E preste atenção a essa palavra. Talvez as pessoas vão ler essa palavra pela primeira vez na vida. Apocalipse 22, 18. Aqui é Jesus falando para João. E olha o que está escrito, porque essa palavra é muito séria. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre eles as pragas descritas neste livro. Na Sagrada Escritura, ninguém pode acrescentar nada e ninguém pode tirar nada. O que nós já começamos a ver no mundo de hoje, pessoas que estão querendo mexer até na Bíblia. Tem ou não tem? Se alguém se arvorar a tirar alguma coisa daqui, ou a colocar alguma coisa, e colocar também são as nossas falsas interpretações. É quando a gente lê a Bíblia do nosso jeito, como nos convém. Se alguém dele, ou melhor, eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre eles as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Essa palavra é séria ou não é? Se você não quiser viver a palavra, você não terá acesso a Jerusalém Celeste. Só tem um jeito de você tocar na árvore da vida: se você quiser tocar a verdade, se você quiser viver a palavra, se você acreditar nessa palavra, se você morrer por essa palavra. Por isso eu digo, católico, cristão, ame as Sagradas Escrituras, viva cada palavra, cada letra, sem tirar e nem acrescentar, e você vai ter acesso à árvore da vida. Isso aqui é importante porque no dia de hoje eu prego e as pessoas falam para mim: eu não gostei da sua pregação. Mas você não gostou da minha pregação quando eu li a Bíblia para você? Eu não gostei. Na verdade, meu filho, você quer que eu tire, né? Tem gente que gostaria que eu tirasse algumas palavras da Bíblia, mas eu não posso tirar aquilo que Deus colocou. Eu não posso tirar aquilo que Deus colocou. E se Deus colocou e dói em você e machuca você, azar o seu. Azar o seu. O que Deus colocou eu não posso tirar, uai. E aliás, eu vou terminar essa pregação lendo uma pregação forte de Jesus Cristo. Porque lembra, eu só estou no primeiro tema. Depois é sede perfeita. Ah, meu irmão, quando Jesus vai começar falando do que precisa fazer para ser perfeito, tem gente que treme todo. Tem gente que o diabo manifesta. Pode manifestar,
pode chorar, pode espernear, pode falar que a Bíblia é preconceituosa, pode falar que a Bíblia é ultrapassada, mas nós católicos não temos o direito, nós cristãos não temos o direito, ninguém tem o direito nem de tirar, nem de colocar nada na Sagrada Escritura, nem de tirar, nem de colocar nada na Sagrada Escritura. E quem fizer isso não terá acesso à árvore da vida. Diga comigo, eu quero viver toda essa palavra. Custe o que custar. Gente, vamos ser sinceros, tem coisa aqui que dói ou não dói? Tem coisa aqui que é difícil demais, e nós vamos terminar vendo algumas coisas aqui. Teve um momento lá em João capítulo 6, que alguns disseram assim: Jesus, essa palavra é dura demais para nós. A gente precisa reconhecer isso mesmo. Tem horas que a palavra é dura. Só que aí vem Pedro, Jesus fala para os apóstolos: vocês querem ir embora? Porque tem um monte de gente indo embora porque a palavra é dura. Vocês também querem ir embora? Aí Pedro, ungido pelo Espírito Santo, diz: nós não vamos embora. As suas palavras são duras, suas palavras são pesadas, mas só tu tens palavras de vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Então nós não vamos embora. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar para você, quando você ouvir uma palavra forte da palavra de Deus para você, que a Igreja Católica te ensina, mesmo que seja dura, é a verdade, viva, deixa essa palavra te libertar. Doa quem doer, amém? Quem quer comer da árvore da vida? Quem quer comer da árvore da vida? Sabe quem vai comer da árvore da vida? Apocalipse 2. Apocalipse 2, 11. Olha quem vai comer, e eu quero que vocês façam festa depois que vocês ouvirem essa palavra. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito hoje está dizendo aqui na Canção Nova. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Pode aplaudir essa palavra. Quem é que não vai morrer? O vencedor. Diga para quem está do seu lado: quem não vai morrer? O vencedor. Ah, mas quem é o vencedor? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, 37. Quem é o vencedor? Romanos 8, 37. Eu quero que você vibre com essa palavra. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Apocalipse 2:11 está dizendo que quem vai comer da árvore da vida, quem não vai morrer, é o vencedor. E quem é o vencedor? Romanos, aquele que está em Cristo é vencedor. Agora, para terminar, abra sua Bíblia. Em 1 João, capítulo 5, versículo 5. Ou melhor, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu quero dizer para você que você é o vencedor. Você é o vencedor. Você que está em Jesus, você que está na palavra, você que fica na santidade, você é o vencedor.
Amém? Olha para quem está do seu lado, dá o melhor sorriso que você tem e fala: se você estiver em Jesus, você é mais que vencedor. Isso significa que você não sofrerá a segunda morte. Você vai receber a vida eterna. Aleluia! Você está entendendo, sim ou não? Eu provei para você que você estava morto. Agora eu quero provar que Cristo te ressuscitou. Efésios. Aqui vocês nunca leram a Bíblia como esses dias, né? Efésios 2, 1, 9. Efésios 2, 1, 9. Olha que palavra, minha gente, olha que palavra. Efésios 2, de 1 a 9. E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos vossos pecados. Olha o que Paulo está falando. Vocês estavam mortos por causa do pecado de vocês, que metestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós, todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais. Olha o que Paulo está falando. A gente estava morto quando a gente vivia no pecado. A gente estava morto quando a gente vivia os prazeres carnais. A gente estava morto quando a gente vivia o que o demônio nos propunha, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Então, quando a gente faz a vontade da carne, quando a gente faz a vontade da concupiscência, a gente está morto, minha gente. Deixa eu falar com tristeza no coração. Tem gente da sua família que está morta. Tem gente que está me escutando essa pregação e está morto. Está vivo, mas está morto. E por que você está morto? Porque vive na carne. Por que está morto? Porque vive nas concupiscências da carne. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Olha o que Paulo está falando. Nós éramos objetos da ira divina. Gente, isso é pesado demais. Olha, quem aqui já experimentou a hora que mamãe e papai se irou com você? Quem aqui já experimentou? Frei, quando acontecia isso era cinta. Quem aqui já viu muita cinta na mão da mãe, do pai? Não fala não levanta a mão, que senão é processo hoje em dia. Meus queridos, quando a gente está debaixo da ira de alguém, a gente treme na base, é castigo. Agora eu falo, estar debaixo da ira de um pai da terra, de uma mãe da terra, de um vizinho aqui da terra, de alguém aqui da terra, já é ruim. Imagina estar debaixo da ira de Deus. Mas Deus, isso aqui é maravilhoso. Mas Deus que é rico em misericórdia. Deus que é rico em misericórdia. Oh, glória a Deus. Impulsionado pelo grande amor com que nos amou. Ele nos ama tanto, Quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Quando você estava morto, Ele te deu a vida em Cristo. É por graça que fostes salvos. É por graça. Você não fez nada para merecer. Juntamente com Ele, olha que bonito, versículo 6. Juntamente com Ele eu quero ouvir bem alto, para todo mundo que está em casa ouvir. Em Cristo Ele aplaude essa palavra.
eu não sei você, eu não estou morto, eu estou vivinho da Silva, porque eu estou em Jesus Cristo. Eu não estou mais morto, por graça, por misericórdia, por amor de Deus. Frei Gilson está vivinho da Silva, porque Ele me ressuscitou. E não só isso, e nos fez assentar nos céus com Jesus Cristo. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas da sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus, não provém das suas obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para obras boas, para ações boas, que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Amém, amém. Dá um beijo na sua Bíblia, dá um beijo na sua Bíblia. Glória a Deus. Romanos 6. Se eu não me engano foi a leitura de ontem. Romanos 6. Romanos 6, 4. Romanos 6, 4, fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo. Agora eu quero perguntar para você, quem aqui foi batizado? Quem aqui foi batizado? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Então escuta, fomos todos sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com Ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Gente, isso aqui é forte demais. Do jeito que Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Cristo. Cristo não estava sozinho naquele túmulo. Aquele túmulo era nosso. Naquele túmulo estava a humanidade inteira, de todos os tempos, de todas as eras. E quando Cristo foi ao túmulo, quando Cristo desceu à mansão dos mortos, foi para tirar Adão e Eva de lá, foi para tirar todos que vieram antes dele de lá, e foi para tirar o Frei Gilson de lá. Eu estava naquele sepulcro, e agora não estou mais, porque se Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Amém. Você está entendendo, sim ou não? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que seja reduzido à impotência o corpo outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Morto Ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo e continua vivo, está vivo e continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, e porém vivos para Deus em Jesus Cristo. E se de fato eu ressuscitei, meu amigo, meu irmão, agora eu estou morto para este mundo, eu estou morto para o pecado, agora eu só vivo para as coisas de Deus. Pode chorar o mundo, pode espernear o mundo, eu não sou deste mundo, eu sou de Deus. E se eu sou você, quando chegar na sua casa, eu já chegaria falando: estou morto para o mundo, maridão, eu estou morto para o mundo, meus filhos, a partir de agora eu vou viver coisas novas, vocês gostando ou não gostando? É claro, eu não quero que você chegue com arrogância na sua casa, né? Achando que você foi salvo porque você é o bom, né? É para chegar com humildade, sem se empoderar assim, né? Porque aquele que está de pé, cuidado para não cair. Mas eu quero te dizer que se você vivia a morte na sua casa, agora você não vai viver mais, porque você ressuscitou com Cristo. Amém?
O meu tempo está indo embora, minha gente. Vamos chegar ao fim dessa pregação. Abra sua Bíblia. Vamos para a segunda parte do tema. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 48. Preste atenção. Vocês estão entendendo essa pregação, sim ou não? Cristo ressuscitou você não para que você viva no inferno. Cristo ressuscitou você não para que você viva no pecado, senão não adiantaria. O que é a ressurreição? Ele te tirou do pecado, ué. Aí você vai querer ficar no pecado ainda? Não tem nexo. Não tem nexo. Então Cristo te libertou para que você seja livre. Cristo te ressuscitou para que você não viva mais para o mundo, como acabei de ler, ok? Eu li para vocês a Gênesis e Apocalipse falando da árvore da vida. E eu disse aqui para vocês uma palavra muito forte. Ninguém tem autoridade, nem para tirar nada da Sagrada Escritura e nem para colocar nada. Significa que se eu não posso tirar e eu não posso colocar, eu tenho que viver a Bíblia como ela é, como ela fala. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero. O que a Bíblia fala? É isso que eu tenho que seguir. Então pronto, Ele ressuscitou você para que você seja perfeito. Não para viver como filho do capeta. Você tem que viver como filho de Deus. Ele te tirou do reino das trevas para que você possa viver no reino da luz. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga agora: senta direito nessa cadeira, aperta os cintos, porque agora Deus vai pedir perfeição de nós. Mateus capítulo 5, versículo 48. O que está escrito aí? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é. Quem está falando isso? É o Papa? Não. É o Frei Gilson? Quem está falando isso daí? Jesus Cristo. E uma coisa importante que ele está falando. Ele está falando para você ser perfeito. Aí tem muita gente que vai falar assim: ah, esse negócio que a igreja pede é demais, ninguém consegue isso não. Mas então ele está pedindo algo que eu não posso fazer? Ele está brincando comigo? Aí tem gente que vai falar assim: ah, eu não faço mais isso porque fulano de tal não faz. Não, Jesus não pediu para você seguir exemplo de homens. Jesus pediu para você seguir exemplo do Pai. Porque Jesus sabia que até os homens iam enganar você. Interessante que Jesus aqui não colocou o nome nem dos religiosos, nem dos sacerdotes, porque Jesus poderia ter dito: sede perfeitos como os sacerdotes são perfeitos, sede perfeitos como os homens de Deus são perfeitos. Não, Jesus sabia que era perigosíssimo isso. E tem gente que fala: eu não vivo porque tal fulano não vive, porque aquele que deveria me dar exemplo não me dá exemplo. Mas quem disse que você tem que seguir homens? Você tem que seguir o exemplo do Pai. Sede perfeitos como vosso Pai. Amém? Diga: eu quero, Jesus. Versículo 17. E eu quero que Deus dê a graça de a gente ler todo esse do 17 ao 47. Que Deus nos dê a graça de o tempo dar. Não julgueis. Quem está falando aqui? Jesus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Opa. Jesus está dizendo que não vai abolir nada do Antigo Testamento. Mas detalhe, vai levar isso à perfeição. Porque Ele quer que você seja perfeito. Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus quer que você seja perfeito. Ah, então detalhe. Não basta para nós o Antigo Testamento só, sem o Novo. Não basta o Antigo Testamento sem Jesus, porque Ele é a perfeição.
Ele é a perfeição. Então ele está dizendo, olha, eu não vou abolir nada que os profetas disseram, mas eu vim trazer perfeição. Então vamos lá. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, um traço da lei. Olha o que Jesus está falando. Nada eu vou tirar da minha palavra. Gente, o iota é a menor letra do alfabeto hebraico. Ele não vai tirar nada do que os profetas falaram. Ninguém tem, se nem Jesus quis tirar, tem umas bestas que quer tirar. Você é mais que Jesus Cristo, por acaso? Aquele que violar, olha que forte, é Jesus falando, aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ai, ai, ai. Você está entendendo, sim ou não? Ele não vai abolir nada dos profetas. Ele vai trazer a perfeição. Ele está dizendo que você tem que obedecer até as mínimas coisas da sua lei. Amém? Então vamos seguir. E outra, ele terminou dizendo, não siga o exemplo dos escribas e fariseus, siga o exemplo do meu pai. Agora vem o rojão. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo no tribunal. Então, para o povo, muita gente, até hoje tem gente que pensa assim, eu não mato, eu nunca matei ninguém. Opa, peraí, aí Jesus vai te trazer a perfeição. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Eu pergunto, você já se irou contra o seu irmão alguma vez? Será castigado. Aquele que disser a seu irmão imbecil, será castigado pelo grande conselho. Você já xingou os seus irmãos com raiva? Será castigado. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da jena. A coisa é tão séria que Jesus chega a falar de inferno. Matar não é só aquele que mata com arma, aquele que mata o corpo, mas aquele que mata com palavras, aquele que mata com a ira. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro te reconciliar com o seu irmão, só então vai fazer a tua oferta. Primeiro ensinamento de Jesus. Eu pergunto para vocês, você quer ser perfeito, sim ou não? Você vai ter que se reconciliar com todo mundo que você está brigado. Se você não se reconciliar com todo mundo que você está brigado, você não vai ser perfeito nunca. Eu sei que enquanto eu falei já veio umas bênçãos na sua cabeça. Aí você falou, não acredito que eu tenho que perdoar essas bênçãos. Se você quiser ser perfeito, você terá que perdoar. Agora, se você não quiser ser perfeito, continua do jeito que você está. Amém? Versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Gente, por que eu estou lendo essa palavra? Porque o meu tema é sede perfeitos. O que é ser perfeito? É Jesus quem fala, deixa ele falar. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Meu Deus do céu, aqui gente estribucha. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Não precisa responder para não ficar muito feio para ti. Mas você já olhou para alguém desejando essa pessoa? Se você é casado, você adulterou? Quem está falando isso é Frei Gilson ou é Jesus Cristo?
Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, na gena. Jesus está falando coisa pesada, minha gente. Se você não se livrar do adultério, você vai para o inferno. É isso que Jesus está falando aqui. Mortifica, para você ser perfeito, mortifica os teus olhos. Para você ser perfeito, mortifica os seus membros. Para você ser perfeito, porque é melhor você perder um olho para o céu do que ir com os dois para o inferno. Não é palavra do Frei Gilson, é palavra de Deus. Você está entendendo, sim ou não? É duras as palavras de Jesus? Vai ficar pior. Foi também dito, versículo 31, foi também dito: todo aquele que rejeitar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Nunca, como nunca nos dias de hoje, o divórcio cresce no mundo. A pessoa casou na igreja, porque eu falo de igreja, porque casamento no civil não é casamento para a igreja. Casa nos dois, né? Casa no civil e casa no religioso. Mas o casamento civil é só casamento dos homens, não é casamento. Para você ser casado em Deus, você precisa casar na igreja. Mas então, muita gente casa na igreja e o divórcio tem crescido muito, sim ou não? O que Jesus fala sobre o divórcio? Isso é palavra para quem quer ser perfeito. Não adianta ficar bravinho comigo, nem com Jesus Cristo. Isso é palavra para quem quer ser perfeito. Se você não quer ser perfeito, vive do jeito que você está. Olha para quem está do seu lado e diga: se você não quiser ser perfeito, vive do jeito que você está. Diga: você não é obrigado a ser perfeito. Agora Jesus te chama à perfeição. Quem aqui quer ser perfeito, diga: eu quero. Então tá, eu porém vos digo. Quem aqui diz? Eu? Jesus. Todo aquele, preste atenção, todo aquele, não é um ou outro, é todo aquele que rejeita sua mulher torna-se adúltera. Ou melhor, todo aquele que rejeita sua mulher a faz tornar-se adúltera, e a não ser que se trate de matrimônio falso. Que inclusive aqui nós temos aquilo que não dá tempo de falar aqui, da nulidade matrimonial. O que é a nulidade matrimonial? É um matrimônio falso. Por que a igreja diz que o casamento foi nulo? Simplesmente a igreja constatou que aquele matrimônio foi falso. A não ser que seja matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Se você ficar com uma mulher que já casou, você comete adultério. Se você ficar com um homem que já casou, você comete adultério. Se você já casou uma vez na igreja e está com outra pessoa, você comete adultério. Quem está falando isso é Frei Gilson? Gente, isso aqui é palavra dura, sim ou não? Mas é palavra para quem quer ser perfeito. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falsos, não cumprirás para com o Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Ou você vive em Deus, ou você vive com o diabo. Ou você vive na graça, ou você vive na maldição. Ou você vive em Deus, ou você vive no pecado. Não tem meio termo. Ou é sim, ou é não. Para quem quer ser perfeito, ou é sim ou é não. Não tem meio termo, não tem vida light, não tem vida fácil, não tem vida covarde. Tendes ouvido o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a
outra. Se alguém de te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vê obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, não te desvies daquele que te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, e deste modo sereis o filho de vosso Pai no céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se guardais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? E eu quero ouvir vocês comigo. Portanto, sede perfeitos, assim como o Pai Celeste é perfeito. Aplaude com toda a força essa palavra. Aplaude forte, aplaude forte. Alguém tem autoridade para tirar alguma coisa daqui? Alguém tem autoridade para colocar alguma coisa aqui? Se fizer, vai ser excluído da árvore da vida para sempre. Essas palavras são duras? Podem até ser, mas são palavras de vida eterna. E se alguma palavra dessa tocou no seu coração, Cristo ressuscitou e te disse: sede perfeitos como o meu Pai é perfeito. Viva cada palavra que está aqui. Perdoe quem tem que perdoar. Saia do adultério. Quem tem que casar, vai casar, meu filho. Até quando você vai viver essa vida? Quem tem que resolver a vida, vai resolver a vida. Esses dias aqui atendi uma mulher aqui no meio de vocês, e ela dizia: 20 e poucos anos que eu estou nessa situação. Eu disse para ela: e você está esperando o que para resolver? Vamos, minha filha. Ela gritou, na outra vez que eu vi ela, ela gritou aí no meio da multidão: Frei, estou resolvida, vou mudar, acabou, chega de pecado, chega, é isso, tomar uma decisão. Você estava morto, mas Cristo ressuscitou você. Ressuscitou você para você não viver uma vida de qualquer jeito. Ressuscitou você para que você seja perfeito. Olha para quem está do seu lado e diga: vamos lutar. Eu sei que essa palavra foi dura para muita gente. Tem gente que começou todo felizinho na pregação, terminou a pregação murcho. Calma. Tudo é graça. A verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se fosse a palavra do Frei Gilson, você podia pensar em seguir ou não seguir. É palavra de Cristo, e ainda mesmo assim você pode pensar em seguir e não seguir, porque você é livre. Mas eu digo para você, só tem um jeito de você ter vida: se você seguir as palavras dele. A palavra dele é palavra de vida eterna. Amém. Fica de pé. Vamos cantar. Vê o coração, nós vamos fazer isso. São duas canções e você vai perceber que uma inclusive tem o mesmo tom da outra. Primeiro cantaremos a ressurreição. Levanta o seu braço. Canta assim: eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Seja Jesus Cristo para ela. Eu quero ver só sua voz agora. Eu ressuscitarei, vai. Eu ressuscitarei. Só sua voz forte. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei.
ressuscitados, irmãos, só tem um caminho, e o caminho é santidade. No mesmo tom, queridos. Mas o Senhor virá cantar, e Ele não dará que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade na minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá, e Ele não dará que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo. Só você. Que a santidade apresse o Senhor, Ele logo virá. E eu quero dar a bênção sobre você. Eu quero dar a bênção para você que está em casa. Cristo nos ressuscitou, aleluia. Para que eu não esteja mais morto, aleluia. Mortos para o pecado e vivos para Deus, aleluia. E se alguém tem que mudar de vida, mude, aleluia, mude de vida, mude de vida. Jesus vai limpar as suas vestes, porque só quem tem vestes limpas vai ter acesso à árvore da vida. Deixa Cristo te limpar pela confissão. Frei, algum pecado me tocou muito forte, eu tenho pecados, eu preciso me limpar, confesse-se. Procure o Padre, confesse-se. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, sela essa pregação, e que o diabo não roube tudo que aqui foi semeado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ergue teus braços, aplaude Jesus. Aplaude, faz barulho, faz barulho. Ele ressuscitou e ressuscitou